Boa noite, minha gente. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, Carlinha, que é sempre a primeirona. Vamos arrumar esse fio aqui que está me incomodando. Ok. Gente, tá um barulho aqui. Não sei se vocês estão ouvindo uma britadeira. Espero que o microfone esteja fazendo o trabalho dele. Então vamos lá. Oi, Natan, boa noite. Agora tá passando um carro de som, gente. Ó, tocando um frevo não, um forró. Tá ótimo, então. Vamos lá, boa noite, estamos de volta. Depois de uma semana sem aula, né? Depois de 10 dias sem conteúdo regular no Instagram. Depois de uma semana sem vídeo aqui no YouTube. Mas acontece que eu tive 2 semanas de paulada aqui. Aconteceram várias pequenas coisas, justamente num período em que eu estava meio jururu, e aí houve uma cadeia de acontecimentos. Primeiro, eu exagerei na comida, né? Eu contei nos stories. Eu ainda uso o comer como regulação emocional, muito menos que antes, mas ainda, né? Porque, perdão, como eu falo, tudo é um processo, a gente não muda os nossos hábitos de uma vida inteira em que seja um ano de recuperação de burnout. A gente não faz as coisas de um dia para o outro. Então, eu ainda uso comer como regulação emocional, menos, mas uso. Isso, oi André, boa noite. Isso fez com que o meu intestino, que ainda não acabou de sarar, coitado, inflamasse inteiro. Ainda bem que eu estudei sobre isso. Rapidinho eu percebi o que estava acontecendo. Primeiro, porque na nossa consciência, a gente sabe que fez merda, né? Eu não comi nada que não fosse permitido na dieta da disbiose, mas eu exagerei nas quantidades. Aí fermentou tudo lá dentro. Eu tive consulta anteontem, não, segunda-feira. A doutora Lã falou, foi isso mesmo. E é como se eu tivesse operado o joelho recentemente. E aí, antes do médico liberar, eu arranco o gesso, saio correndo pela rua. Deu ruim. E deu ruim legal. Inclusive, eu tive 3 dias de insônia braba. E vocês sabem, insônia para mim é trauma. Então, aí eu fico desorganizada emocionalmente. Era a semana da TPM. Quando eu menstruo, meu corpo ainda se desorganiza além da conta. Mas não foi só isso. Porque no meio dessa pororoca emocional, minha vizinha de baixo me liga para informar que tem um problema. Que, olha, eu nem vou entrar em detalhes, tá? Porque eu já fiquei muito puta com isso, mas é mais um problema que eu tenho nesse prédio insuportável e eu precisei tomar decisões importantes. E isso me deixou um pouco ansiosa, isso acabou deixando eu dormir mal algumas noites. Gente, recuperação de burnout não é fácil, a vida também não. Quando a vida tá de boas e a recuperação do burnout tá chutando a gente, fica ruim. Mas quando a vida resolve castigar e a recuperação do burnout está chutando a gente, é um desespero. E quando a vida resolve encher o saco e a recuperação do burnout está chutando a gente, e tudo que a vida está cutucando aí, tudo que a vida mandou está cutucando os nossos traumas, aí a gente precisa fazer o que eu fiz, começar a priorizar as coisas certas. E o trabalho nunca mais vai ser priorizado mais do que a minha saúde. E isso inclui meu sono na minha vida. Então, eu fui até ali resolver minhas coisas de adulto, da vida pessoal, e já voltei. Oi, Inês, boa noite. A gente está às vésperas dos feriados de fim de ano, então a gente vai ter essa aula de hoje, daí a gente vai ter a aula do dia 22. Daí eu vou tirar 2 semanas de férias das aulas e dos atendimentos, tá? Para pôr algumas coisas em dia e para descansar. E aí a gente volta com as aulas na segunda semana de janeiro, ok? Então, vamos lá? Meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa, que tem o foco da terapia na recuperação do burnout. Eu atendo pessoas que, como eu, foram jogadas no chão por um burnout, pisoteadas pela desinformação que as pessoas propagam por aí, né? Nos fazendo sentir culpados, perdidos, fragilizados. A gente é muito mal orientado, tem muita gente grande aí por aí falando merda. Por isso eu tô aqui, para que vocês não percam o tempo que eu perdi entendendo qual é o caminho.
Tá? Aqui no descritivo, lá nos destaques do Instagram e lá também no link da bio, tem o link de acesso a 2 aulões que eu fiz para você ganhar tempo. Um deles fala sobre como é o tratamento que funciona, que te tira do burnout, porque não é psiquiatra e não é só remédio que vai resolver o seu burnout. E o outro é específico sobre desbiose intestinal, que é o maior problema que o burnoutado tem para conseguir se recuperar, né? E os médicos alopatas não falam sobre isso. Bora lá? Lembrando que a aula fica no ar por 24 horas e depois ela fica acessível para quem está no grupo de WhatsApp. E aí as pessoas do grupo podem acessar até as 23h59 do domingo. Ok? Boa noite, Denise. Boa noite, Aline. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Mariana. Obrigada. Ela está falando que bom que você está melhor. Muito obrigada. Boa noite, Raquel. Então, bora lá, gente. Hoje eu não vou fazer a aula que eu estava preparando para a semana passada, que eu cheguei a anunciar e precisei desmarcar justamente por conta do episódio aqui com a minha vizinha. Eu vou fazer ela semana que vem, tá? Acontece que esse tema aqui está fazendo parte da minha vida agora, então eu pude ver nessas semanas, quer dizer, agora não, nos últimos anos, mas assim, ele deu um recap agora nessas 3 últimas semanas, então eu pude ver como eu estou lidando diferente com o que causa, o que pode causar sofrimento na gente, né? E como isso faz diferença, comparando como eu fazia antigamente e agora. Então eu quero aproveitar que tá fresquinho aqui na minha cabeça, tá? No coraçãozinho, e falar sobre isso. Oi, Priscila, boa noite. Porque a gente aprende desde pequeno que todo mundo sofre, né? Mais do que isso, a gente aprende que é bonito sofrer. Que o que vem com sofrimento vale mais. Que quem sofre é mais guerreiro, mais honesto, mais coração bom. A gente aprende que os ricos são ruins, que ter dinheiro é feio, né? Que quem não sofre, tem tudo na mão, não vale nada. Eu acho que todos os ricos são... Nossa, eu tô me desconcentrando muito com o carro de som e a britadeira lá fora. Meu Deus do céu, te amo o microfone. E assim, eu acho que todos os ricos são pessoas maravilhosas? Não, eu não acho. Porque a vida não é assim que funciona. Mas eu não sou criança que acredita que todo mundo ou é mocinho ou é vilão. Eu sou uma adulta e como adulta, eu sei que existem pessoas ricas que são horrorosas, pessoas ricas que são maravilhosas. Assim como existem pessoas pobres que são horrorosas e pessoas pobres que são maravilhosas. Assim como eu sei que tem coisas no burnout que são horrorosas, mas tem coisas que são surpreendentemente maravilhosas. O negócio é, vamos entender, que a gente vive num país com uma disparidade de renda que é muito grande e muito cruel. E isso faz com que a autoestima da maioria de nós fique muito abalada desde sempre. Grande parte das pessoas tem uma autoimagem bem negativa, porque foi ensinada de alguma forma, ouvindo ou pelo exemplo, que ela não tem valor nenhum. E é por isso que grande parte de nós aprende que só tem valor, que a gente só tem valor se a gente estiver trabalhando. E uma forma de se sentir mais acima nessa cadeia social é exaltando o sofrimento. Daí a gente fica lendo sobre como a pessoa que sofre no trabalho é valorosa e guerreira, sobre como a pessoa que sofre para sustentar a família é sem defeitos, como a pessoa que sofre por amor é apaixonada. Que bonito, que sentimento bonito. O sofrimento faz as pessoas parecerem mais honestas, mais valiosas, mais corretas. E foi com esse raciocínio que surgiu essa imagem adoecedora da mulher guerreira, sendo que as mulheres estão exaustas, pifando e sendo chamadas de loucas e mimizentas. A imagem de que o brasileiro, por exemplo, é melhor do que, sei lá, os americanos, porque o brasileiro sofre, porque o brasileiro faz gambiarras, porque o brasileiro está sorrindo no meio do sofrimento. Tudo isso é vendido como uma coisa muito bonita. Tudo isso vai ajudando a gente a, na nossa cabeça, glamourizar o sofrimento. É como se a gente ficasse assim envolvido numa nuvem negativa que faz a gente
procrastinar tudo, que faz a gente se afundar em vício, que faz a gente achar que é normal adoecer, achar que é normal estar sempre sem dormir, exausto, correndo, estressado, ansioso, que faz com que a gente não enxergue oportunidades, que faz com que a gente sofra e sofra e sofra e sofra até se convencer que não existe uma saída, que não tem o que fazer, e isso gera um estresse imenso, mais sofrimento, e a gente entra em burnout. E aí fica completamente perdido, porque se a gente não tem o que fazer, se a gente já entendia, acreditava, foi convencido que não tem o que fazer, agora, né, que eu tenho que me tratar, que eu tenho que me afastar do trabalho, então agora que realmente não tem o que eu possa fazer, me ferrei, só me resta sofrer. Mas agora eu vou te contar o que virou a chave para mim, quando eu entendi o que é o sofrimento. E aí eu comecei a entender melhor aquela questão que eu sempre repito sobre a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Porque o sofrimento, gente, nada mais é do que a gente não aceitar a realidade. E isso não tem nada a ver com se conformar. Durante muitos anos, eu entendia que aceitar a realidade era igual a se conformar com o que estava ruim. Então, se eu estou num emprego merda, eu tenho um chefe terrível, me sinto mal, não vejo saída, então eu tenho que me conformar que a minha vida é uma bosta. É isso. Eu achava que era isso. Então, quando a pessoa começava a falar em aceitar a realidade, eu já vinha com 4 pedras na mão. Eu lembro até de discutir com um terapeuta, porque ele falava assim, que eu tinha que aceitar, e que eu tinha que aceitar, e que eu tinha que aceitar, mas ele não explicou nada disso do que eu tô falando aqui. Ele só falava que eu tinha que aceitar. E eu achando que aceitar era se conformar com o que tá ruim. E eu lembro que ele falando, me vinha à cabeça uma imagem de uma reportagem que eu vi anos atrás na TV, que tinha tido uma chuvarada, que nem tem todo comecinho de ano, e deslizou tudo num morro, não sei em que cidade, mas assim, caiu um monte de casa, gente soterrada, uma desgraça. E aí, no topo da montanha, tinha assim uma casa meio torta, sabe, meio bamba, e destruidinha, assim. E aí os caras da Defesa Civil estavam lá, tentando convencer a mulher que morava na casa, a dona da casa, que ela tinha que sair de lá, porque ela podia rolar a qualquer momento com a casa para baixo, morrer, ela dentro da casa. E ela, com os bracinhos cruzados, assim, cara de quem tava puta da vida, falava, se eu tiver que morrer, Deus vai me fazer rolar lá para baixo com a casa e tudo, mas se não for para morrer, eu vou ficar bem na minha casa. Então eu vou ficar e vai ser o que Deus quiser. E eu falava pro terapeuta, é isso que você quer que eu faça, né? Que eu pare de tentar sarar, que eu simplesmente deixe a vida me levar, que seja o que Deus quiser. Isso é burrice, isso é ignorância. Mas não era nada disso que ele queria dizer, ele só não soube explicar. Eu aprendi com o tempo. E o que ele estava propondo era como quando eu estava falando, quando eu estava entendendo do que ele estava falando, que ele estava propondo que eu agisse como a dona da casa prestes a cair ali. Com o tempo eu entendi que o que ele estava propondo, na verdade, era uma coisa assim: imagina que você escorregou, tá? E para não cair no precipício, você escorregou, foi caindo no precipício, e aí você conseguiu segurar num tronquinho. E você tá lá agarrado no tronquinho, o tronquinho de uma árvore. Você tá lá pendurado por um braço, segurando no tronquinho. E você vai cair, correto? Porque ou você vai soltar o tronquinho e cair, ou você vai tentar de tudo para se segurar nesse tronquinho, até que a sua mão vai abrir sem força, e você vai cair lá embaixo. Se você vai cair de qualquer jeito, por que você vai optar por sofrer tanto antes? E eu, desesperada, assim, pensando, ele deu um outro exemplo, mas que queria dizer isso, e eu falava, gente, o que eu tô entendendo é que esse cara tá me falando que eu vou me fuder de qualquer jeito. Né? Não vamos esquecer que eu estava num terapeuta que não estava sabendo explicar as coisas, não estava sabendo lidar comigo, e a essa altura eu nem sabia que existia uma coisa chamada burnout, tá? E ele tentando me fazer ver que o cair, né? Eu não lembro o exemplo que ele usou, mas vamos usar esse do precipício, que o cair soltando o tronquinho não era se fuder, era ceder ao caminho que a vida estava querendo me mostrar e andar por ele.
Então, eu poderia sofrer horrores pendurada no tronquinho, até o meu braço deslocar, os meus músculos travarem, as minhas forças irem embora, pensando desesperada tudo que poderia acontecer, apavorada e cair, ou eu poderia soltar o tronquinho e confiar que a vida ia evitar que eu me estabacasse lá embaixo de alguma forma, que eu não preciso nem saber qual é para soltar. Eu não preciso saber como a vida vai evitar que eu morra nessa queda para poder soltar. Todo mundo aqui já ouviu isso. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Você só precisa enxergar aonde você vai colocar o pé para dar o próximo passo. Aceitar a realidade é simplesmente entender que as coisas não são como a gente quer, e sim como a gente precisa. E é fundamental entender isso num burnout. Então vamos lá. Eu estou num emprego merda, com um chefe horrível, me sentindo mal, sem ver saída. Eu tenho 2 caminhos para percorrer a partir dessa constatação. Ou melhor, para a escolha. Eu tenho 2 caminhos que eu posso percorrer e tenho que fazer uma escolha para ver qual que eu vou seguir. Caminho 1. Eu posso reclamar da minha falta de sorte, que a minha família não me deu estrutura emocional, que a minha mãe fez eu acreditar que eu só tinha valor trabalhando, que o país não oferece saídas, que é injusto o meu chefe, que não sabe nada e só atrapalha todo mundo, ganhe mais do que eu, e que eu tenha que abrir mão do meu emprego e ele não. Eu posso ter medo que o próximo lugar para onde eu for seja pior, que eu me arrependa, que eu seja julgada por essa escolha. Posso continuar no mesmo lugar que eu estou para não arriscar piorar o que está ruim. Eu posso viver a partir do meu medo, achando injusto, me achando incapaz, me achando uma vítima impotente, assim, achando que nada do que eu fizer vai mudar a minha vida, me estressando, ficando ansiosa e adoecendo. E uma vez com burnout, sofrer mais ainda, porque agora eu estou sem trabalhar, não posso pagar o tratamento, e essa idiota dessa Roberta fica falando que a responsabilidade é minha, mas ela não entende que etc, etc, etc. É assim que as pessoas ficam sempre ansiosas, sempre raivosas, sempre respondendo com patada, sempre amargas, sempre sofridas. Mas em algum lugar da alma, desesperadas, querendo se convencer que o caminho do sofrimento é o caminho mais digno, é o caminho onde vamos ser menos julgados, é o caminho onde vamos encontrar acolhimento. Foi isso que eu fiz até poucos anos atrás. E tem o caminho 2, que foi o que eu aprendi a fazer a partir dali. Caminho 2. Eu posso tentar entender o porquê de eu estar naquela situação e entender o que nessa situação está no meu controle para mudar e assumir, então, a responsabilidade de fazer a minha vida ficar melhor com os recursos que eu tenho agora. Ao invés de usar uma eventual falta de recursos como pretexto para seguir sofrendo e reclamando e se estressando sem nada mudar. E eu não estou falando de recursos financeiros apenas. Às vezes a gente tem que tratar um burnout sem ter energia nem para chegar no consultório do cara. Às vezes a gente tem que achar um emprego melhor sem ter nem tempo para almoçar, quanto mais para procurar ou fazer entrevista. Então eu estou no emprego merda, com o chefe horrível. Como que eu vim parar nessa situação? Que escolhas erradas eu fiz? Que medos eu tenho que me fazem fazer escolhas danosas a mim? O que eu acredito sobre mim que me deixa como única saída aceitar um emprego merda com um chefe horrível? Eu tenho como melhorar essa situação aqui dentro da empresa ou eu preciso achar uma saída? Como eu posso achar essa saída? Quem pode me ajudar? O que eu preciso arrumar em mim, na minha visão sobre mim, na minha visão do trabalho, para que a coisa dê certo? Quando você fala, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa situação merda? O que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso mudar essa situação? Ao invés de, sou uma fodida mesmo, eu sempre me ferro, vim para o mundo para sofrer. Você simplesmente assume as rédeas da situação. Quando a gente age aceitando que não tem como mudar o sofrimento,
a gente sente raiva, muita revolta. E isso faz a gente paralisar, a gente empaca. Porque a gente sente raiva, se sente injustiçado, sente revolta, quer ver os outros se ferrarem, e a gente fica ali, não anda, não resolve, não acha uma saída. Mas quando a gente aceita que na vida nem tudo vai ser como a gente queria que fosse, a gente fica indignado com muitas coisas. Só que a indignação, ao contrário da raiva, faz a gente se movimentar, impulsiona a gente. Quando a gente fica indignado, a gente faz o possível para mudar a situação. E quando a gente fica com raiva, a gente basicamente só reclama. Tem mais. Naquele aprendizado cultural de que quem sofre é valoroso, quem não sofre é algum filho da puta que está passando rasteira em quem é honesto, a gente também aprende que um jeito de respeitar a dor do outro é sofrer junto. Então, quando a gente está sofrendo e procura a ajuda dos amigos e da família, dos colegas de trabalho, dos conhecidos, o que a gente encontra? As pessoas falando, é assim mesmo, conta casos de sofrimentos maiores que passaram, vira inclusive um campeonato de drama, né, que acaba com você se achando culpado de estar sofrendo. O famoso tem gente pior do que você. Ou o famoso, você não viu nada nem comigo que aconteceu coisa pior. Ou o tenebroso, não, eu te entendo, é assim mesmo, os chefes são horríveis, não tem saída, todo emprego é uma bosta. Se eu fosse você, eu ficava lá, porque vai que você muda para um pior. A gente sofre porque a gente resiste a esse fato de que na vida nós não vamos ter tudo que nós achamos que é bom para a gente. E sim o que precisa ter no nosso caminho para que a gente consiga as coisas que são boas para a gente. A gente sofre porque a gente resiste. E é por isso que nessa hora, quem ajuda a gente a sair do buraco não são os amigos, e sim um terapeuta que seja responsável. No caminho 1 que eu falei lá atrás, a gente age com infantilidade, ou seja, a gente gostaria de trabalhar no Google ganhando 10 mil reais por mês, tá? Mas a vida manda pra gente um emprego de vendedor no balcão da loja da TIM, ganhando 1.500 reais. Caminho 1, opção 1, escolha 1. Não aceito, não aceito. Por que tanta gente trabalha ganhando 40 pau por mês e eu não consigo ganhar mais de 1.500? E aí eu fico revoltado, e eu reclamo, e eu fico com raiva, e eu xingo o Paulinho que trabalha no Facebook ganhando 4 mil reais, e eu bebo para lidar com a minha frustração, e eu como um monte de porcaria porque foda-se a vida, e tomo droga na balada para esquecer os meus problemas, e eu sigo no mesmo caminho por 10 anos. Até que em 2032 eu me pego barrigudo, sedentário, cercado de amigo que não conquistou nada na vida, morando no quintal da casa da minha mãe, falando mal da minha ex-mulher que tá pedindo pensão, ansioso, tomando remédio para dormir, deprimido, assistindo o Jornal Nacional e debochando de quem faz este país a merda que ele é. Atitude infantil, não aceito, fico com raiva, empaco e sofro. Caminho 2, fico indignado. Por que eu só consegui um emprego aquém do que eu acho que eu mereço, do que eu acredito ser meu potencial? O que eu tenho para aprender com essa situação para poder evoluir para uma situação melhor? O que eu posso fazer? E eu arrumo uma terapia com atendimento social, eu aprendo a administrar o meu dinheiro para ele render gratuitamente no conteúdo de quem fala sobre isso na internet, eu faço planos, passos, metas, eu arrumo minha rotina, minha alimentação, meu sono, eu começo a dar um jeito na minha vida, vou estudar alguma coisa, e aí eu posso até não conseguir o emprego no Google ganhando 10 mil, mas eu vou descobrir que eu, sei lá, sei fazer alguma coisa que eu nem sabia direito que eu sabia fazer, ou que eu considerava um hobby, ou, enfim, que me rende, sei lá, 7 mil numa empresa que ninguém nunca ouviu falar, mas para onde eu vou todo dia motivado. E aí, em 2032, eu vou estar com a minha família, podendo alavancar meus filhos para cima na vida, assistindo um filme que me faz ir dormir, relaxado, com o coração quentinho. Atitude madura, aceito o que a vida me dá,
sem me conformar. Fico indignado com o que a vida me dá. Me movimento para frente, aprendo, cresço, preservo minha saúde, recebo coisas melhores da vida. Aceitar o que a vida traz não é se conformar que eu só posso ter aquilo. É entender que aquilo é o melhor para mim nesse momento. Que ali tem alguma coisa que eu preciso aprender, algum degrau que eu preciso subir para estar preparada para o degrau seguinte. Quando você só fica puto e com raiva, se sentindo injustiçado, você fica no mesmo degrau para sempre. A base do estresse é a gente se sentir injustiçado pela vida. É a gente achar que a vida tem que dar o que a gente quer e o que a gente acha que é o melhor pra gente. E quando isso não acontece, a gente age como criança e fica o quê? Putinho. E ficar putinho empaca. É como se você estivesse na escola e você tá na primeira série. E aí você quer passar para a quinta série. No ano que vem eu tô na primeira série, no ano que vem eu quero estar na quinta série. Aí a escola, no fim do ano, fala assim, beleza, você pode ir agora para a segunda série. E você fica putinho. Porque você quer ir para a quinta série. Só que você não está preparado para ir para a quinta série. Você precisa primeiro aprender o que vão te ensinar na segunda série, na terceira série e na quarta série. E tem outra coisa que a gente não leva em conta quando resolve sofrer porque não aceita a nossa realidade. É que a gente não sabe o que está lá na frente, do que a gente está se livrando, qual é o plano inteiro. Eu já falei isso, a gente está na estrada, e, gente, quem estava aqui na aula que eu falei da visão de túnel, entende bem isso. Quanto mais a gente está ansioso, desesperado, sem ver saída, enxergando as coisas em túnel, a gente não consegue ver o quadro inteiro. Por isso a gente não acha saída. E aí, eu vou falar aqui a metáfora que eu estava começando a falar, que eu já falei, se eu não me engano, nos stories. Imagina que a gente está na estrada, a nossa vida é a gente na estrada. Tá? No carrinho, ou melhor, a gente está na estrada, dentro do nosso carrinho, tá? Dirigindinho, vendo o que está à nossa volta. A vida está num helicóptero acima do nosso carrinho. E de lá de cima, ela consegue ver lá na frente na nossa estrada. A gente no carrinho só consegue ver em volta, mas a vida lá do helicóptero consegue ver lá na frente. Muitas vezes, a gente traça um plano de ir reto nessa estrada até chegar, sei lá, em Araçatuba. Só que a vida lá de cima vê que lá na frente tem um acidente em que, sei lá, 2 caminhões carregando gasolina bateram, explodiram, uma desgraça, um horror. Então, antes que a gente chegue lá e corra algum tipo de risco ou fique empacado, a vida obriga a gente a fazer um atalho. E a gente fica putinho, porque a gente queria ir reto. Sem saber que se a gente fosse reto, a gente ia ficar parado em perigo diante de uma enorme explosão. Quem briga com o Waze faz isso. Minha mãe briga com o Waze. Ela liga o Waze fala, vira direita. Fala, não, mas o caminho melhor é reto. Pô, mas o Waze é um computador que está vendo que se você for reto, você vai ficar parado no trânsito. E se você virar à direita, ele vai te tirar do trânsito. Minha mãe brigando com o Waze é a gente brigando com a vida. É a gente resistindo ao que a vida está entregando, porque não é exatamente o que a gente pediu. É como assim, se eu quisesse casar com o Joãozinho, eu também já dei esse exemplo num vídeo, talvez até numa aula. Eu quero casar com o Joãozinho, tá? Mas eu quero, porque eu amo o Joãozinho é perfeito para mim, eu fico insistindo, eu fico atrás do Joãozinho. Aí o Joãozinho vai me dar um fora. E eu fico putinha, sem saber que o Joãozinho é abusivo. E junto com ele, eu ia acabar tendo uma vida com muita depressão, com muita dificuldade, com muito problema, muito abuso. A gente acha que a gente sabe o que é bom para a nossa vida. Esse é o problema. Por isso que a gente ficou putinho quando a gente burnoutou. Porque a gente queria ir reto na estrada e acabou batendo o carro e tendo o carro guinchado. E a gente está aqui dando piti, sofrendo, e nos achando injustiçados, sendo que se a gente seguisse naquele mesmo caminho,
que a gente fazia antes, a gente ia morrer na explosão que ia ter lá com os caminhões lá na frente, porque o nosso carro ia estar envolvido, sei lá, de alguma forma. Ter batido o carro e precisado esperar o guincho, parece que está dando tudo errado, mas salvou nossa vida. Mas a gente está putinho. Se eu não tivesse burnoutado, eu teria morrido com um AVC mais ou menos esse ano, assim. Essa foi a previsão dos médicos, e não só de um. A dúvida ficou se seria um AVC ou um problema no coração. Mas mesmo assim, eu passei anos sofrendo porque eu achei injusto eu ter um burnout. E um burnout num nível que não me deu escolha. De um dia para o outro eu precisei parar, não tinha o que fazer, eu não ficava em pé. Por anos. Que se eu melhorasse, eu ia pegar frila. E eu ia voltar a fazer o que eu fazia antes. Hoje eu sei disso. A pergunta é, por quanto tempo eu sofri à toa, pendurada no tronquinho, chutando o carro quebrado, xingando o meu corpo que não conseguia reagir à fadiga, sem a menor necessidade? Eu falo para vocês, uns 6 anos. Eu li uma reportagem uma vez, entrevistando várias pessoas, que era para elas estarem no 11 de setembro, lá dentro do World Trade Center, né, quando os aviões colidiram lá. Mas que se salvaram por motivos que no dia deixaram elas putinhas. Teve uma moça que estava indo para o trabalho, meio em cima da hora, e um passarinho fez um cocôzão na roupa dela. E ela teve que voltar até em casa para se trocar. Ficou puta. Se estressou, sofreu. Mas enquanto ela foi em casa, o prédio que ela estaria desabou. Os colegas dela morreram. Teve um outro cara que resolveu fazer um caminho diferente naquele dia. Não sei se porque ele achou que ia se atrasar. Enfim, ele resolveu fazer um caminho diferente. Eu não lembro por quê. E acabou que nesse outro caminho estava um puta do engarrafamento. Ele se estressou, ele ficou com raiva, ele sofreu, ficou ansioso. Mas por causa disso, ele não estava no prédio quando o avião explodiu lá dentro. E todos os colegas dele morreram. A gente acha que a gente está no controle. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. A gente acha que só é possível chegar nos lugares para onde a gente conhece o caminho. Aí não saio de casa se eu não souber o caminho inteiro. E se tiver um atalho, eu tiver que fazer um desvio, meu Deus. Eu era assim. Eu era senhorita em flexibilidade. E é por isso que a gente resiste tanto quando a vida entrega pra gente uma coisa diferente do que a gente queria. É como se a gente comprasse na Amazon uma canoa e entregassem um iate. E a gente fica putinho. Eu comprei uma canoa, tá, mas mandaram pra fazer um iate. Não, mas eu comprei uma canoa. Queria canoa. Precisava de uma canoa. Vende este iate e compra 25 mil canoas. Não, tô puto. A gente sofre porque a gente resiste. Porque a gente quer controlar a vida. A gente quer que as coisas aconteçam como a gente quer que elas aconteçam. Essa imaturidade, essa resistência em aceitar o diferente, essa recusa em sequer considerar que o que parece ruim pode ser necessário para que a gente consiga coisas muito melhores do que a gente sonhou. É isso que faz a gente sofrer. A Cris Guerra falou outro dia, um negócio que eu achei maravilhoso, que ela falou assim, graças a Deus a vida tem muito mais criatividade do que eu. Que ela tinha planejado uma coisa, não aconteceu nada do que ela tinha planejado, mas justamente porque não aconteceu nada do que ela tinha planejado, ela foi parar numa outra direção, num outro lugar, que ela nunca imaginou muito melhor. É sobre isso que eu estou falando quando eu insisto na questão de falar que a gente precisa aprender a confiar na vida, largar a mão de querer controlar as coisas que não estão no nosso controle. O sofrimento vem da nossa forma de não aceitar que a vida esteja acontecendo diferente do que a gente planejou. Eu planejei uma coisa, tive um burnout, desvio na rota. Quanto eu resisti a isso, a aceitar isso, a ir em frente por esse caminho, a aceitar que eu precisava ter
outro caminho, eu sofri loucamente. E na hora que eu falei, gente, talvez realmente tenha sido melhor, apesar de sofrido, apesar de desespero, apesar de horrível. Não vou falar que foi legal, foi super legal passar por um baralho, não, foi um cu. Mas teve uma hora que eu falei, ok, talvez tenha sido bom. Porque olha o que ia acontecer comigo e olha agora o que está acontecendo. Olha como eu me sentia antes e olha agora como eu me sinto. Olha como eu estava cega para um monte de coisa e olha agora como eu estou enxergando melhor. Então agora, e é isso também o que eu quero dizer quando eu falo que burnout não é castigo, é oportunidade. Então agora você tem uma escolha para fazer. Você vai ficar sofrendo, pendurado nesse tronquinho, tentando se içar de volta para cima da montanha para continuar um caminho que só te trouxe doença e infelicidade. Ou você vai aceitar que a vida está te oferecendo não um castigo, mas um aprendizado, para que você agora sim possa finalmente ter uma chance real de ser feliz e saudável e soltar esse tronquinho. Você que escolhe. Quer ficar agarrado no tronquinho ou solta o tronquinho? Confia e solta o tronquinho. Enquanto você ficar pendurado, resistindo, você vai ficar sofrendo e sofrer. Paralisa. Não serve para nada. Não ajuda nada. Só serve para a gente ficar com raiva, com culpa, com medo. Achando tudo muito mais difícil do que é, se achando muito mais injustiçado do que a gente poderia ser, se achando muito mais culpado e incapaz do que a gente jamais vai ser. É por isso que a gente sofre tanto. Ok? Aqui, a Leda, chegou atrasada, mas conseguiu. Olha, gente, a Leda está fazendo um jabá. Vou colocar, inclusive, aqui na tela. Muito obrigada, Leda. Sua aula de desbiose é maravilhosa. Muito obrigada por ajudar. Ok? O link para quem quiser assistir a aula de desbiose intestinal e burnout está aqui no descritivo e fica permanentemente no destaque do Instagram e no link da bio. Ok? Era isso que eu queria dizer sobre sofrimento. E olha, foi rápido, hein, gente? 20h38 e eu já terminei. Temos dúvidas? Temos comentários? Temos pessoas com dificuldade de aceitar as coisas? Que também acham, como eu achei por muitos anos, que aceitar é se conformar? Apareçam no chat. Não? Ficou tudo claro, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo está em choque? Ok. Então, ou o chat travou, ou estão todos em choque. Se por um acaso o chat travou, porque outro dia eu achei, nossa, ninguém está fazendo comentário e o chat estava travado, eu não estava permitindo que entrasse comentário ou eu não via. Se esse for o caso, me chama no direct se você teve alguma dúvida, se você quer compartilhar alguma coisa e não conseguiu por conta do chat, tá bom? E é isso, minha gente. Então, encerrando a aula dessa semana. Semana que vem a gente ainda vai ter mais uma aula, tá? Na quinta-feira, dia 22. E aí a gente faz a pausinha lá de 2 semanas e volta em janeiro com força total. Aê, voltou. Ok. Voltou não, apareceram mensagens. Aqui a Andrea falando, a aceitação é o primeiro passo. A aceitação é o primeiro passo. É que demora um pouquinho para vir. Porque é muito difícil, sabe, a gente aceitar. É um choque tão grande na nossa vida o que acontece quando a gente se vê diante de um burnout, né? Sendo tolhido de tudo que a gente planejou e queria fazer, é tão chocante e a gente está tão no limite, tão exausto, né? Tão se sentindo mal que até a gente chegar na aceitação é um processo longo. Eu demorei anos para chegar na aceitação, mas o que você disse está certo, a aceitação é o primeiro passo. Na hora em que você consegue aceitar, que você consegue falar, bom, eu não tenho como voltar no tempo. Isso aconteceu, é um fato. Como eu posso sair daqui o mais rápido possível? Aí a gente começa a realmente se recuperar. Aqui a Mariana, estamos processando, né? Mais uma aula ótima, obrigada. Um tapinha na cara. Gente, todos os tapinhas na cara que eu dou já bateu em mim antes, viu? Se isso faz vocês se sentirem melhor.
Olha aqui, ó, o tema da terapia da Inês hoje, a vida não erra nunca. A vida não erra nunca, gente. O problema é que às vezes colocam essa ideia, essa mensagem, dentro de um contexto religioso que faz com que muitos de nós comecem a questionar. Eu, por exemplo, né? Mas quando a gente começa a entender que existe uma diferença entre religião e espiritualidade, a gente começa a ter menos barreiras, menos objeções em se entregar para essas coisas. Então, assim, confiar na vida não é confiar em Deus, não é nada disso, é simplesmente confiar que as coisas boas podem acontecer com você. E muitas vezes, na maioria dos casos, elas não estão acontecendo porque você está teimando, está insistindo em bater numa porta que está fechada para você. Enquanto se você olhar para o lado, você vai ver uma janela, uma porta, um caminho, alguma coisa se abrindo. Então, assim, realmente a vida não erra mesmo. Flexibilidade é o caminho, exatamente. Essa foi uma dura lição que eu aprendi, viu? Porque eu era muito inflexível, eu era daquelas assim, se eu decidir chegar num objetivo X, eu tenho que chegar aqui nesse objetivo X. No meio do caminho surgiu outra coisa que me interessa e talvez mais. Não, mas eu tô indo ali para o objetivo X, não posso desviar. E eu aprendi hoje a começar um caminho mesmo sem saber onde ele vai dar. Então, se eu estou andando num caminho pensando, acho que eu vou até X, mas no meio do caminho eu vejo um atalho, um desvio, uma coisa que me interessa mais, que faz mais sentido para mim, eu consigo mudar a direção sem sentir que eu estou fazendo alguma coisa errada por ter desviado de um objetivo que fez sentido um dia e que hoje pode não fazer mais. E às vezes a gente fica muito preocupado com o julgamento que vai vir das pessoas justamente por a gente ter decidido trocar de direção, que a gente não troca. Isso aconteceu comigo. Eu fui publicitária a vida inteira, e aí me acenou ali uma oportunidade para eu ser roteirista. Na verdade, eu tive o desejo de me tornar roteirista, e começaram a aparecer oportunidades de estudar, de não sei o quê, e aí chegou uma hora que eu precisava escolher. Ou eu assumia o período integral de uma agência, de novo, que é 30 horas por dia, ou eu largava a carreira de publicitária e investia na carreira de roteirista. E eu amarelei. Esse é o meu grande arrependimento, porque eu fiquei com medo do que iriam dizer se eu largasse um cargo alto numa agência badalada com um salário enorme para investir numa carreira que poderia dar em absolutamente nada, e no caso de dar em nada, eu dificilmente conseguiria voltar, porque você fica 3 anos fora da carreira de agência, esquece. Então, assim, hoje eu aprendi a ser mais flexível. Talvez eu fosse me virar roteirista e talvez na hora que eu começasse a seguir o caminho para ser roteirista, talvez eu fosse descobrir uma terceira coisa que eu nunca nem tinha pensado, mas eu não me dei essa chance. Porque eu estava tentando controlar a vida do carrinho, e a vida no helicóptero falando, desvia, desvia, e eu, não estou vendo desvio, não, vai que eu desvio e tem lama. Não, e aí fui em frente e tinha o quê? Um precipício, né? A Stephanie, em choque total. Ok, gostei da reação nessa aula, que eu achei até que o chat estava travado. De nada, Inês, é um prazer ver você aqui. Eu gosto muito de ver as pessoas com quem eu converso no inbox, aqui no chat. Aceitar é brabo, mas nós sabemos é preciso. Esse processo de aceitação é lento mesmo, Inês, é lento e para cada um demora um tanto. Tem gente que consegue aceitar mais rápido e eu, por exemplo, demorei muitos anos. Eu acho que tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o tipo de tratamento a que a gente é submetido e tem a ver com o tanto que a gente resiste à mudança. E aí, vai depender do background de cada um, né? Da estrutura emocional, da estrutura familiar, do que a gente aprendeu sobre nós, até da forma como o nosso cérebro funciona, né? Então, quem demora mais para aceitar não quer dizer que tem algum problema, que não está entendendo, é só uma pessoa que está resistindo mais. E quanto mais resiste, mais sofre. Essa é a consequência.
Tem gente que vai sofrer muito, tem gente que vai sofrer menos. Não tem como não sofrer diante de um burnout, né? Porque a gente tem os nossos planos todos guilhotinados, né? Ai, que linda. Graças a Deus por você estar no meu caminho. Obrigada, Leda. Você não sabe como eu fico feliz em ouvir esse tipo de coisa, porque eu sofri tanto no meu caminho por ter sido tão mal orientada. Eu hoje olho para trás e eu tô até evitando fazer isso, sabe? Porque assim, se eu passei pelo que eu passei, tinha um porquê, mas assim, a gente olha para trás e começa a ver, hoje, né, com o entendimento, o conhecimento que eu tenho hoje, dá vontade de ir lá no consultório das pessoas, falar, tudo bem? Bem, e sair. Só isso que eu tenho vontade de fazer. Mas, né, como eu disse, a raiva paralisa, vamos só ficar indignados e tentar mudar. Então, é o que eu fiz, na verdade. Fiquei indignada e estou tentando mudar a forma como as pessoas têm acesso a informações a respeito do burnout durante o processo de recuperação delas, né? Eu vejo tanta gente. Hoje mesmo no inbox eu estava comentando aqui com um cara muito bacana que me chamou a atenção para o desserviço que estava sendo feito por uma certa pessoa, no que eu concordo com ele em 110%. Então, o meu trabalho aqui é esse. Economizar o seu tempo, fazer você sofrer menos, ajudar você a entender o porquê de soltar o tronquinho, para que você resista menos, para que você aceite mais e melhor e mais rápido, e você possa economizar sofrimento, né? Sofrer menos e por menos tempo. De nada, Stephanie, obrigada por vocês aqui. Adoro todo mundo ao vivo, interagindo. Então é isso, minha gente. Semana que vem eu vou provavelmente fazer a aula que eu ia fazer na semana passada, tá? Que tinha o tema todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. De nada, Raquel. Obrigada pela presença de vocês, pela interação, pelas mensagens, pelo carinho. E sim, voltamos à rotina, já estou bem melhor, já resolvi o que eu tinha que resolver, agora é deixar o tempo correr. E esse processo, eu não estou entrando em detalhes sobre o que aconteceu nessa última semana, porque isso vai virar um vídeo, vai virar conteúdo, porque assim, eu me vi fazendo o que eu sempre fiz antes, e aí percebi a tempo, confiei, mudei o caminho, e acho que vai dar tudo certo. Então, estou esperando o processo acabar e dar tudo certo para eu poder fazer um conteúdo falando, veja como deu tudo certo. E foi assim, assim, assim que eu fiz, isso que eu não estava vendo. Porque é um exemplo bom na prática de como a gente aprende a quebrar os padrões a que a gente estava acostumado antes, mas que só serviram para deixar a gente estressado, ansioso, sem dormir, desesperado, doente, depressivo e exausto. Muito bem, minha gente, muito obrigada. Obrigada pelas mensagens, pela interação aqui no chat. Secretamente adorei vocês em choque, sem mandar mensagem nenhuma, que eu achei que estava até pifado o chat. E até semana que vem, lembrando que a aula fica 24 horas no ar. E quem está no grupo vai receber um link de acesso quando der às 24 horas, ou seja, amanhã às 20 horas, para acessar até às 23h59 do domingo. Ok? Boa noite, Inês. Boa noite, gente. Obrigada. Boa semana. Tchau.